A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a terceira lição do nosso segundo trimestre. Hoje nós vamos estudar aquilo que todo cristão faz, né? Que é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, o título da lição hoje, da lição 3, é a verdadeira adoração, né? E o nosso texto áureo diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. E a verdade prática, ela diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Aproveitando também, né? Fazendo aquele pedido clássico, né? Se você, caso ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita, se inscreve hoje, compartilha aí com seus amigos, com seu grupo. Você fazendo assim, você está nos ajudando a continuar divulgando a palavra de Deus, tá? E também, né, assistindo os anúncios, sendo o nosso canal monetizado, você nos ajuda aí na monetização, ok? Então, fica conosco aí até o final e não se esqueça, hein? Compartilhe aí. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versos 5 e 7, 9, 10, 19 a 24, ok? Essa leitura bíblica em classe, ela está relacionada àquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana ali no poço, né, de Jacó, ali em Sicar, ok? Bem, nessa aula, vamos estudar um dos temas centrais do Evangelho de João, a verdadeira adoração. Porque existe muita adoração falsa, né? Muitos ídolos são adorados. Mas nessa lição, nós vamos tratar da verdadeira adoração ao Deus vivo, ao único Deus, tá? Então, nós vamos estudar sobre aquele encontro da mulher samaritana com Jesus, ok? Então, a primeira coisa aqui na parte 1 é a necessidade de passar em Samaria, né? A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Agora eu te pergunto, o que tinha lá em Samaria? Uma festa? Um banquete? Uma reunião de políticos? Uma grande reunião religiosa? O Sinédrio estava lá? Não tinha nada dessa natureza, né? Jesus ia passar em Samaria por causa de uma pessoa. E essa pessoa era alguém discriminado entre os judeus, né? Porque a mulher, querendo ou não, ela era discriminada. E também por ser samaritana. Jamais alguém faria o que Jesus fez. Era necessário passar por Samaria simplesmente para evangelizar uma mulher. Entendeu? Então veja que Jesus era, na verdade, movido pelo amor. E essa mulher, ela foi um instrumento missionário muito grande, que depois ela trouxe a cidade para ouvir Jesus e eles mesmos testificaram. Já não é pelo que tu falou, porque nós mesmos temos visto, né, o que esse homem está falando, Jesus. Então, a obra missionária é essa, você levar pessoas a ter uma experiência com Deus. E foi isso que a mulher samaritana fez. A primeira, ela foi evangelizada por Jesus. E nesse evangelismo, a gente aprende das doutrinas mais importantes da vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos que nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus na beleza da sua santidade, né? Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para adorá-lo, entendeu? Então,
Isso aí é a parte principal. Não que Deus mesmo em si, ele precisa de adoração. Deus é autossuficiente, não precisa de nada de fora. Quem precisa de adorar a Deus somos nós. Porque quando nós adoramos a Deus, nós sentimos diferença na nossa vida espiritual. Há uma diferença, né? Você quando adora a Deus, tu sente a presença dele, tu sente a alegria, você é renovado, né? É uma bênção. Então, não é Deus que está carente, conforme alguém disse, né? Que precisa de alguém adorar. Não, nós é que precisamos adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós somos diferentes, ficamos diferentes. Agora, Deus não, ele vai permanecer Deus do mesmo jeito, se eu adorar ele ou não. Não vou fazer falta, não. Eu sinto falta de adorar a Deus. Agora, Deus não sente falta da minha adoração, não. Mas ele gosta que nós o adoremos, que nós tenhamos comunhão com ele. Ele ama isso, né? Por isso ele nos criou, por causa de Jesus. Então, aqui essa informação é muito importante. O Senhor precisava passar por Samaria. Muitos judeus, eles evitavam passar por Samaria. E os samaritanos também não gostavam muito que os judeus passassem por Samaria, não. Havia essa intriga, né? E que a gente não vai poder entrar em detalhe agora. Mas existia, né? Samaritano não se dava com judeu, nem judeu. Inclusive, o judeu chamava o samaritano de cachorro. Então, apesar de evitar entrar nessa cidade devido àquela tensão racial, né, entre judeu e samaritano, havia uma missão. Isso aí, Jesus, ele valorizava a missão que ele veio cumprir, né? Assim também é nós temos que... Qual é a tua missão? Fala. Já se descobriu, sabe qual é a tua missão? Se dedica a ela, tá? Cai na missão. Deus te deu uma missão, vai cumprir ela, né? Então, Jesus tinha uma missão. Ele falou, às vezes ele falou para os apóstolos, para isso eu vim, eu vou a outras cidades evangelizar, porque eu vim para isso também. Era uma missão. Então, era necessário ele passar por Samaria. Então, Jesus, ele abordou ali ela, você já conhece a história, ele conversou com ela, né? Ela ficou admirada. Como pode, tu sendo judeu, falar comigo que sou samaritana, né? Aí quando Jesus falou, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria água viva e ele te daria, né? Então, isso aí é muito bom, esse diálogo, foi excelente. Então, a necessidade do ser humano. Então, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso, lógico, né? Foi por acaso, e Jesus sem querer passou em Samaria. Não, Deus não age assim, né? Deus é onisciente, ele se programa para fazer as coisas. Então, ao meio-dia, ele teve esse encontro com a mulher samaritana. Ao meio-dia, o sol quente, né? Normalmente as mulheres iam no poço pegar água, normalmente de manhã, estava fresquinho, mas a mulher samaritana, ela foi meio-dia, porque tem menos pessoa, e ela não estava a fim de aparecer muito, a gente já conhece essa história, né? Então, ela foi o meio-dia, e foi justamente lá, ela encontrou a pessoa de Jesus, tinha pouca gente, então Jesus pôde conversar com ela livremente. Inclusive, quando os apóstolos voltaram, ficaram admirados de Jesus estar conversando com uma mulher, ainda mais samaritana, né? Então, em resposta ao pedido de Jesus, né, quando Jesus falou, dá-me de beber, ela ficou admirada. Como é que pode? Tu é judeu? Né? Então, em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa, né? Conversou com Jesus e Jesus explicou a ela, né, que esse lhe propôs uma água, né? Olha só, ele pediu água natural, mas prometeu a ela uma água espiritual que jorraria na vida dela para sempre. Ou seja, a salvação, entendeu? Porque posteriormente, né, nasceu de novo, o Espírito Santo vem habitar na vida da pessoa, né? Então, Jesus prometeu a ela uma água que jorraria para sempre, tá? Então, o que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana? Que tipo de água, né?
capaz de transformar toda a sua existência. Então, essa água que Jesus falou, que jamais ela teria sede, seria a salvação, seria o Espírito Santo na vida dela, entendeu? O que ela estava precisando. O que vimos na lição passada? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, entendeu? Então, aqui a gente encontra toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira e valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso nós devemos aproveitar, né, essa oportunidade de partilhar. Jesus não aproveitou aquela oportunidade para falar da salvação para ela, da adoração. Então nós, sabendo que todo ser humano precisa de Deus, nós também, querido, precisamos aproveitar a oportunidade e dar essa água, que quem beber nunca mais vai ter sede, sede de Deus, tá? Essa água é o próprio Jesus, entendeu? É o próprio Cristo que derrama essa água, que sacia essa sede. Ele mesmo falou, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então é essa água que traz descanso na alma do ser humano, o ser humano atribulado, sem paz, sem Deus, só pecando. Mas Deus tem uma solução, a água da vida, entendeu? É a água da vida. Então, o lugar, vamos ver agora o lugar da adoração. Então, dando seguimento aqui à conversa de Jesus, né? A mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, né? Porque havia aquele questionamento. O judeu dizia que a adoração, né, seria em Jerusalém, e o samaritano, né, lá no monte, Gerezim, entendeu? Então existia essa confusão. Então, nesse diálogo, ela pergunta, vem cá, onde a gente tem que adorar a Deus? É lá no Monte Gerezim ou lá no templo em Jerusalém? Certo? Ela aproveitou para tirar uma dúvida, ela não era boba. Então, já que, né, entrou no sentido religioso, no assunto, ela então colocou as dúvidas dela diante de Jesus. Certo? Então, em resposta à sua indagação, Jesus revela uma nova forma de culto. Isso é tremendo, irmão. Entendeu? Não era mais um ritual. A adoração a Deus agora era diferente, era em espírito. Entendeu? É em espírito. Nós temos. O Adão foi feito com espírito, alma e corpo. Quando ele pecou, o espírito perdeu a comunhão com Deus. Mas em Jesus, essa comunhão é recuperada. Entendeu? Nós não adoramos a Deus só com a mente, né? No pensamento, nós adoramos Deus em espírito, aonde o Espírito Santo habita, entendeu? Só quem nasceu de novo é que pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem não nasceu de novo não tem como adorar a Deus em espírito e verdade, entendeu? Essa adoração não seria exclusiva do judeu. Por quê? Porque lá em Jerusalém, a exclusividade, querendo ou não, era do judeu, a não ser que a pessoa se transformasse num prosélito, né? Mas, fora disso, só os judeus poderiam adorar, mas agora não, né? Em Jesus, a adoração é universal, não é restrita a judeu, não, nem a samaritana. A adoração agora é universal, entendeu? A adoração agora é para todos, né? Para todos. Não importa a sua nacionalidade, sua raça, sua idade, nada disso, entendeu? Sua religião. Aceitou Jesus, se converteu, nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, pode adorar a Deus aonde estiver. Não tem mais um local. O local é onde eu estiver. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu adoro a Deus aqui, né? Eu estou lá na igreja, eu adoro a Deus lá na igreja junto com meus irmãos, né? Eu estou andando na rua, eu posso sentir a presença de Deus, orar em pensamento, em espírito, entendeu? Então, essa adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto é dirigido a Deus, deve ser feito ao Pai
em espírito e em verdade. Deus não aceita simulação, fingimento, entendeu? Cumprindo só um ritual, costume. Não. Adoração a Deus agora é em espírito e em verdade. Requer sinceridade, né? Deus não aceita uma falsa adoração. Tem que ser em espírito e em verdade. Você está orando, você está adorando a Deus. Você está louvando, você está adorando a Deus. Entendeu? Que maravilha, né? Você está estudando a palavra, sentindo a presença de Deus, você está adorando a Deus. Então, aqui encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz a necessidade humana, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano. Então, o lugar de adoração no Velho Testamento era lá no templo, né? No tabernáculo, em Jerusalém, depois, no tempo de Jesus. Mas hoje não, o lugar da adoração, sabe onde é? É dentro de você. Tu nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, o Espírito Santo habita em você, nasceu de novo. Então, querida, a adoração é dentro de você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós, que não sois de vós mesmo, foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, o qual pertence a Deus. Então, o templo hoje não é aquele templo de Jerusalém. O templo hoje não é o templo lá do Velho Testamento. O templo hoje não é lá do Monte Gerezim. O templo hoje é você. Nasceu de novo, aceitou Jesus, nasceu de novo. Você é templo de Deus. A Bíblia é bem clara. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Que Deus habita em vós? Entendeu? Então nós podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque o sangue de Jesus, querido, nos purifica de todo pecado. Que grande lição Deus ensinou ali para a mulher samaritana e para nós hoje, né? Então, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz, né, a necessidade humana de adorar. Então, o ser humano foi criado por Deus já com falta de Deus. Existe um filósofo, um dos pais da igreja, ele dizia: o coração do homem é do tamanho de Deus. Então, só Deus é que pode preencher o vazio do coração do homem. Porque o coração é do tamanho de Deus. Bem, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Então, a adoração, né? Jesus ofereceu o que? A água viva, né? Que se referia à sua vida interior. Uma vez Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, quem crê em mim, como diz a Bíblia, do seu interior vai fluir rios de água viva. E Jesus estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. Mas quando Jesus foi glorificado, o Espírito Santo veio e Jesus falou: quando ele vier, vai ficar convosco para sempre. Querida, é isso tudo que a gente precisa, entendeu? Então, Deus, ele não está restringido a uma determinada geografia, não. Está certo que nós temos que se reunir na igreja, lá no templo, junto com os irmãos, né? A Bíblia diz: não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. Mas nós temos que entender que nós não estamos restritos só naquele lugar. Nós podemos adorar a Deus na nossa casa, no nosso trabalho. É lógico que tem que lugar que a gente se sente, né, mais à vontade. Mas você é o templo do Espírito Santo agora. Entendeu? Preste atenção, tá? Então, Jesus é a verdadeira adoração. Então, questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve a revelação, né, que serviu para a gente, né? Então, a base da adoração é essa, entendeu? É preciso que a gente entenda isso. Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando ele falou: está consumado, o véu do templo se rasgou, o problema do pecado foi resolvido, Jesus assentou-se à direita de Deus e agora, querido, nós temos a liberdade. Porque Jesus, ele conseguiu, né, resolver
o nosso problema lá na cruz do Calvário, entendeu? Então, a gente precisa entender isso. O impacto, né, do que Jesus fez lá é importante. Hoje a gente participa da Santa Ceia, né? Primeiro a pessoa se batiza nas águas, participa da Santa Ceia. A Bíblia de Jesus mesmo falou: fazer isso em memória de mim. Nós temos sempre que trazer à memória que toda essa bênção que nós temos na nossa vida foi porque um dia Jesus morreu pelos nossos pecados. Hoje você é templo do Espírito Santo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas não é mérito teu, você aceitou pela fé. Mas quem conquistou isso para a gente foi Jesus, lá na cruz. Quando a gente adora a Jesus, adora a Deus, né, a gente tem que lembrar que tudo aquilo que nós conquistamos foi Jesus que conquistou para a gente. Entendeu? Então, conforme diz o hino, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Mas quem conquistou foi ele. Nós só tomamos posse pela fé, tá? Então, isso aí é muito importante, né? Então, não importa aonde você estiver, adora a Deus. Quando Pedro, quando João quis se prostrar diante do anjo, o anjo falou: não faça isso. Eu sou conservo teu, adora a Deus. Não se prostre diante de ninguém, mas somente diante de Deus, tá? Então, a parte final aqui, adoração bíblica, né? O conceito bíblico de adoração. Então, a língua hebraica, existe uma expressão chamada ristar, que transmite a ideia de manifestar temor, reverência, admiração, respeito, característica da adoração. E já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proscúneo. Né? A palavra latreia refere-se à submissão, né, de quem serve a outro. Por sua vez, proscúneo significa adorar ou ato de adoração. Então, no diálogo entre a mulher samaritana com Jesus, ele utilizou o termo proscúneo, que é João capítulo 4, verso 20 a 24. Então, em português, essa palavra adoração implica em atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, né? Adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele fez e faz por nós. Então, a adoração a Deus, resumindo isso aqui, adoração a Deus, filho, sabe o que é? É um reconhecimento daquilo que ele fez por nós. Sendo nós pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, a adoração, amado, é um ato de rendição, né? Quando você se rende a Deus, né? Você se entrega a Deus. Essa é a verdadeira adoração, entendeu? O episódio da mulher pecadora, o que ela fazia? Ela beijava os pés de Jesus, ela, né, molhava com aquele ósculo, beijando, né? Ósculo é beijar, e ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Ali a gente vê a verdadeira adoração de alguém que não se envergonhou daquela turma de fariseu ali em volta. Ela não quis nem saber, ela viu só Jesus, adorou a ele. Jesus não reclamou, não, né? Jesus nunca falou: não me adora, não, conforme algumas seitas ensinam que Jesus não pode ser adorado. Jesus nunca rejeitou uma adoração. Quantas pessoas chegavam diante de Jesus, se prostrava diante dele? O próprio Pedro se prostrou diante de Jesus, falou: Jesus, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ele ficou maravilhado com aquela pesca que ele fez, que foi um milagre, né? Então, a gente precisa entender isso, que a adoração como um ato de serviço. Então, eu adoro a Deus como servo, entendeu? Prestando um serviço. Porque a adoração é um serviço a Deus. Não tem como você separar a adoração do serviço, porque nós somos servos, e o servo está aí para servir. Você adora a Deus como servo. Você adora a Deus como o Senhor que Ele é. Está vendo as duas coisas importantes na adoração?
Você adora a Deus como Senhor e você adora como servo, reconhecendo que você é servo e está ali para servir. Isso é que é importante, entendeu? Então, o serviço ele está associado à adoração. Não tem como separar o serviço da adoração. A gente presta serviço a Deus, entendeu? Jesus mesmo falou, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar, certo? Então, nós não podemos servir a dois senhores, só podemos servir a um, ao nosso Deus, certo? Bem, para encerrar, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, entendeu? Conforme é lembrado no Salmo 42. O que o salmista diz? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, verso 2. Então, o ser humano, ele sente quando ele nasce de novo, que ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, adorar a Deus é um prazer. Ele sente falta da adoração. Não é Deus que sente, não. É o crente. Ele sente uma necessidade, uma vontade de adorar a Deus, de se prostrar diante de Deus. É só quem sente é que sabe. Entendeu? Então, a gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as nossas carências pessoais. Quando alguém está enjoado da vida, quando alguém não quer viver, quando alguém já está... É porque falta de Deus. Busca Deus. Deixa ele encher o vazio do seu coração e você vai se sentir feliz. E Deus está aí para isso. É na adoração que a gente tem a nossa vida completa. Entendeu? Então, assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite o crente estabelecer um vínculo, né, profundo com Jesus. É preciso a gente se aprofundar nessa comunhão. Tá entendendo? Comunhão é como uma escada. Ela vai crescendo, 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 até você atingir aquilo que você sente que teu coração está cheio da presença de Deus. Entendeu? Aí nós vamos dizer, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o que a gente vai fazer lá? Adorar. Adorar a Deus na beleza da tua santidade. Servir ao Senhor com alegria. Essa é a verdadeira adoração, tá bom? Então, a necessidade é essa, adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus não aceita adoração hipócrita. O que Jesus falou? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Querido, vamos adorar a Deus com o nosso coração, com nossos lábios, né? Vamos nos apresentar a Deus, apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, tá bom? Deus te abençoe e que nós possamos adorar a Deus na beleza da tua santidade. E até a próxima lição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abração, tá?